Atenção, mulheres de todo o planeta! A nossa conferência Profetizando as Mulheres 2018 começa agora na Arena Carioca, através da sua inscrição. www.profetizandasmulheres.com.br. Garanta a sua vaga. Romanos capítulo 5. Nada melhor que a verdade, gente. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém. Glória a Deus pela verdade da palavra. Glória a Deus por Cristo Jesus. Abra comigo aí em Romanos. Pode abrir no capítulo 4. Depois a gente vai ao 5. A gente vai passear bastante na palavra. Vamos deixar o Espírito Santo nos dirigir em todas as coisas, porque Ele é o maior interessado nisso aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra. Abra aí Romanos 4. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra revelada. Nós te damos graças, Pai, porque hoje nós não precisamos viver como cegos, perdidos, andando e sendo guiados por todo tipo de doutrina, por todo vento de doutrina. Não, hoje nós podemos ser guiados pela tua palavra. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor nos deu um manual, o Senhor nos deu instrução, o Senhor nos deu um guia que é a verdade. O Senhor colocou dentro de nós o Espírito Santo, que é o próprio Deus, para nos guiar a toda a verdade. Não somos mais guiados por sentimentos, não somos mais guiados por circunstâncias, não somos mais guiados pelas nossas vontades, mas somos guiados pela tua palavra, pelo teu doce Espírito, como filhos maduros que somos em Cristo Jesus. Aleluia, amém. Nós vamos falar hoje sobre fé. Vamos falar sobre Abraão. A Bíblia diz que Abraão foi o pai da fé. Amém? A gente sempre fica com dúvida, essa água é a nossa, é a minha. Nós vamos falar hoje sobre o pai da fé. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia vai dizer que o justo viverá pela fé em Cristo Jesus. Sem fé nós não conseguimos nada, porque de nós mesmos nada podemos fazer. E se a gente não tiver fé em Deus, que é o Todo-Poderoso, para agir por nós, nós não vamos aguentar um dia de pé nessa terra. Estou falando de vida abundante, eu não estou falando de levantar e estar aqui sentado. Levantar e estar aqui sentado é o de menos. Estar aqui de pé por dentro é outra coisa. É ter vida abundante em Cristo Jesus. E somente pela fé em Cristo nós podemos isso. Amém? Abre aí comigo Romanos 4. Já está aberto, né? Versículo 10. Como lhe foi imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Na circuncisão, mas na incircuncisão. E ele recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que a justiça lhes seja imputada? E ele é também o pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Misericórdia, que palavra é essa? Né? Que é isso que Paulo está falando, Jesus? Paulo está falando, Abraão, ele é o pai da fé. Mas quando é que ele foi tido como pai da fé? Antes ou depois de ser circuncidado? Isso que a gente leu aqui, antes ou depois da circuncisão? Quando foi que Abraão se tornou o pai da fé? Quando foi que Abraão chamou a atenção de Deus com a fé dele? E aí Paulo vai construir um raciocínio aqui, ele está perguntando quando foi. Aí ele vai dizer que ele é também o pai da circuncisão, mas que também andam nas pisaduras da fé dele. Abraão, antes de ser circuncidado, antes dele ter uma aliança com Deus, antes de tudo, ele chamou a atenção de Deus pela fé.
Antes de qualquer coisa. Nós estamos numa época, e nós não vamos voltar lá para ler tudo, depois você leia, mas ordem cronológica. Deus criou o mundo ficou pronto, criou o homem, veio Noé, já pulei, né? Veio Noé, veio Abraão, só depois veio Moisés, correto? Então a gente está falando de um período que nós não temos lei. Abraão, ele é anterior a Moisés, e Moisés foi quem trouxe as leis, correto? Todo mundo lembra? Mar Vermelho, vai para o deserto, escreve lá com o dedo de Deus, fica bravo, quebra a tábua, faz tábua de novo, correto? Tudo isso posterior a Abraão, amém? Então aqui em Abraão nós não estamos na lei, nós estamos no que se não temos lei? Quando nós não temos lei, nós temos o que? Você está hoje em que era? Abraão estava em que era? Eu vou desligar o ar-condicionado, eu já avisei que vocês estão com frio, tão tímido, e eu não estou dando conta. Então, olha só, eu vou desligar o ar. Se Abraão não estava no período da lei, Abraão estava no período da graça. E Abraão está no período da graça, e a pastora Solange até falou aqui, Deus pede para ele, Deus promete o filho, Deus dá o filho, pede o filho para ele, não foi? Nesse período já foi creditado fé a Abraão. Nesse período, Abraão já foi chamado pai de nações, e em Abraão você foi abençoado. Antes da lei. Eu quero te dizer que o desejo de Deus para você nunca foi a lei, nunca foi o aio, nunca foi o cabresto, nunca foi te trazer com rédeas curtas. Deus te quer livre, Deus te criou para a liberdade, Deus te criou como filho, Deus não te criou como escravo, Deus te criou para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo vos chamou. Abraão, muito antes da circuncisão, muito antes da obediência, ele foi tido como justo. O que é o justo? Da última vez eu até falei que eu não sei falar inglês, falei que eu vou botar a mão sobre a minha cabeça para eu aprender a falar inglês, porque eu não falo inglês. Pode botar, pastora, porque eu não falo inglês. Vamos colocar na de geral então. Porque você às vezes tem a concepção de uma Bíblia que é traduzida para nós, para o português, onde uma mesma palavra fala a mesma coisa, e você não consegue distinguir as coisas. Eu falei sobre isso da última vez. Se eu falar manga, você pensa em quê? Você pode pensar em fruta, mas você também pode pensar na tua blusa, camisa, se você for paulista. Então manga, ela tem vários significados, correto? Assim é a palavra justiça. A justiça aqui, nesse termo, quando eu digo que o justo viverá pela fé, essa justiça que a gente está falando aqui, é aquela justiça que Cristo conseguiu para você na cruz do Calvário. Que Cristo, quando foi morto por você, Ele se fez justiça, para que você fosse justificado. Ou seja, Ele pegou todo o pecado que você ia cometer, Ele abriu os braços e falou, pode vir que eu aguento. E todos os pecados que você cometeu e que você vai cometer, Cristo aguentou sobre ele. Naquele momento ele te fez justo, mas só é justo pela fé. E quando Jesus Cristo tomou todos os seus pecados sobre ele, e ele te fez justo, ele estava fazendo algo muito antes de você vir, e por isso é mais fácil de você crer. Mas Abraão não tinha nada, e ele creu. Creu em quê? Pensa, você está
numa cidadezinha lá, não vou falar Oriente, está muito longe de nós. Eu vou falar aqui de Bom Jesus do Galho, Caratinga, Mata, de Minas Gerais. Você pode pensar em São Fidélis, você pode pensar São Fidélis, Cruzeiro, Cotia. Você pode pensar onde você quiser aí que esteja mais próximo de você, mas pensa num lugar muito isolado. Abraão estava nesse lugar muito isolado. E Abraão, nesse lugar muito isolado, ele foi chamado, já com muita idade, ele e sua esposa, e Deus falou com ele: eu vou te fazer pai de nações. E Abraão duvida, e Deus mostra a estrela para ele, Deus mostra a areia para ele, mas Abraão não tem nada. É muito mais fácil se crer quando se tem alguma coisa. Se eu for falar de Cristo para você, existem provas arqueológicas. Não é difícil falar de Cristo para você, mas pensa em Abraão. E antes mesmo dele ser circuncidado, antes mesmo dele ver aquilo que eu e você vimos, ele creu, a ponto de acreditar que Deus podia fazer um acordo com ele, uma aliança com ele, acertar um contrato com ele, de algo que ele não tinha sequer referência. Nós temos referência, ele não tinha sequer referência, mas ele acreditou e isso foi imputado a ele. Vem Moisés, vem lei, passa os profetas maiores, menores, e vem Cristo Jesus. Cristo em nós a esperança da glória. Cristo em nós a vida abundante. Cristo em nós tudo. Cristo em nós a liberdade. Cristo em nós a salvação, Cristo em nós a cura, Cristo em nós a vida, vida, não só de entrar aqui andando. Mais que isso, Deus colocou dentro de nós tudo que Ele é, tudo que Ele tem dentro de nós. Mas o justo viverá pela fé. E da mesma forma que Abraão precisou crer, nós precisamos crer. Da mesma forma que Abraão foi creditado justiça nele, em nós é creditado justiça pela fé. Abre comigo lá, segue aí Romanos agora no capítulo 5, versículo 17. 5:17. Essas palavras precisam entrar dentro de nós e rasgar o nosso ser. Essas palavras precisam entranhar em nós. Eu volto a dizer, se eu tenho um único desejo, o meu desejo é que a palavra seja alicerçada dentro de nós. Não tem nada que pode nos tirar do prumo se a palavra estiver alicerçada dentro de nós. Porque não há altura, não há profundidade, não há principado, não há potestade, não há nada que possa nos afastar do poder de Cristo Jesus. Absolutamente nada. Mas você somente vai saber disso através da palavra. A palavra alicerçada dentro de nós, a palavra queimando dentro de nós, a palavra entranhada dentro de nós, a palavra correndo nas nossas veias, muda tudo. 5:17. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Para aí. Deus nunca sonhou em nos ter em coleirinhas. Não é isso que eu acabei de falar?
Deus não sonhou com a lei. Deus não sonhou em ter que nos dizer: vai mais para lá, vem mais para cá. Não faz assim, não olha para a mulher do outro, não rouba, não faz, não. Mas nós precisávamos de norte quando éramos crianças. Mas em Cristo Jesus, nós fomos tidos como livres. Nós recebemos pela graça de Cristo Jesus tudo aquilo que Abraão já tinha. Ei, Abraão, olha só, até onde você alcançar é seu. Olha de novo, até onde tu olhar é seu. Olha, Abraão, em você, Abraão, eu farei bênção em todas as gerações. Olha, Abraão, em você todo mundo vai ser bendito. Olha, Abraão, eu vou te constituir pai de nações. Olha, Abraão, as nações são suas. Olha, em Cristo Jesus, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais. Ei, Salmo 23 vai dizer que bondade e misericórdia me seguem todos os dias da minha vida. Davi foi capaz de ver quando não tinha Jesus e você. Davi foi capaz de ver quando ele não tinha isso aqui. Ele só tinha uma Torá, ele só tinha regras. E mesmo assim ele olha para Deus, depois de pecar, depois de matar, depois de adulterar, e ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sei que o Senhor pode ter. Ele sabia que ele não era um escravo, que ele não era um dominado, que ele não estava em coleirinha, mas que ele servia a um Deus que queria ele livre. Bondade e misericórdia me seguem todos os dias da minha vida. E pela fé, eu sou mais do que vencedora em Cristo Jesus. Pela fé eu sou livre. Eu tenho um espírito vivo. Eu tenho um espírito vivificado. Eu tenho um espírito livre. Eu tenho um corpo curado. Eu tenho uma alma sarada. Eu tenho uma alma livre. Ei, não há prisões que podem deter um homem livre. Não há prisões que podem deter uma pessoa que sabe quem é. Você sabe quem você é. Porque Cristo veio e nos libertou. Porque Deus te amou de tal maneira que deu tudo o que Ele tinha para que você fosse livre. E o dia que você sabe que você tem isso, nada mais te prende, nada mais te cala, nada mais te para. Se Abraão, não tendo nada, viu, muito mais nós que já vimos tudo. Abraão não tinha o Espírito Santo dentro dele. O sonho dele era ter aquilo que a gente tem. O Espírito Santo de Deus, o próprio Consolador, o dono da vida, o dono da liberdade, aquele que transforma a água em vinho, aquele que transporta o morto, aquele que tira o morto do império das trevas e transporta para o reino de luz, aquele que te tira da morte e te leva para a vida eterna. Ele está dentro de nós. Mas presta atenção, enquanto você não tiver isso pela fé dentro de você, você vai continuar amarrado. E isso não é uma declaração de maldição minha. Isso é uma declaração da palavra para você. Porque a minha vontade não é que você fique amarrado. A minha vontade é que você conheça a verdade e que a verdade te liberte. E não interessa se você é salvo ou se você não é salvo, para isso que eu vou dizer agora.
Porque às vezes nós estamos salvos e, como eu disse no início, nós não conhecemos a palavra a ponto dela estar entranhada em nossas veias. E a palavra, ela faz efeito quando ela está entranhada dentro de nós, quando ela sai pelos nossos poros, quando a gente respira e sente ela, quando a gente vê Cristo Jesus em tudo. A palavra, ela não faz diferença dentro de nós, estando simplesmente aberta ali, estando simplesmente dentro da nossa mente. Não, o Senhor não nos chamou para conhecer, o Senhor nos chamou para viver. É mais do que conhecer. De conhecimento tem muitos inchados, de conhecimento tem muitos soberbos. Ei, Cristo não nos chamou para sermos soberbos, Cristo nos chamou para viver e levar a vida dele. Eu te falei que eu não te quero aqui como um aprisionado, que eu quero que você saiba que você é rei, que você é sacerdote, que você vá lá para fora e você liberte os cativos. Eu não quero que você fique olhando aqui para nós, para mim ou para a pastora Fernanda, achando que a gente é dono do poder. Não somos. Cristo Jesus é tudo em todos, Ele é dono de todas as coisas e você é livre. Acabou a era dos profetas dominadores. Acabou. Ou você conhece a palavra e vive ela e vai ser liberto, ou você vai viver debaixo de um jugo e sem desculpas, porque eu te avisei. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Eu estou nesse altar e toda vez que eu prego eu falo isso para você. Ei, eu tenho o dom da cura. Sim, eu creio que o Senhor depositou dentro de mim. Só dentro de mim não, dentro de todos vocês. Vão e curem. Eu creio na palavra que está escrita em Marcos 16. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, impõe as suas mãos e os enfermos serão curados. Orem, expulsem os demônios malignos e eles vão sair. Ei, isso não é para mim, é para todos nós. Chega! Você só fica aprisionado aqui se você quiser. E sem desculpas. E sem desculpas. Vá comigo em Romanos 9. Eu tinha tanta coisa do Antigo Testamento para falar com você também, para te linkar. Se você quiser anotar, anota Deuteronômio 9, 4, 6, Números 33, 55, 56, mas eu não vou abrir mais porque não tenho direção. Romanos 9, versículo 30. Que diremos, pois? Que os gentios não buscavam a justiça e a alcançaram? Sim, mas a justiça que vem da fé. Israel, porém, que buscava a lei da justiça, não chegou a alcançá-la. Por quê? Não buscavam pela fé, mas como que pelas obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: vede, eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Todo aquele que nela crer não será confundido. Leia comigo. Leia comigo. Como está escrito: vede, eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Todo aquele que crê não será confundido. Para a liberdade foi que Cristo vos chamou. Os gentios, sim, foram enxertados pela fé. E muitos daqueles que eram os filhos originais não foram pela falta de fé. Mas o próprio Paulo vai te dizer: não dê risada, porque se aquele que era o original foi arrancado, que dirá nós que somos enxertados? Deus nos amou de tal maneira. Nós não éramos filhos naturais de Abraão. Nós não somos filhos naturais de Abraão. Nós não somos judeus, salvo se tiver algum aqui no nosso meio. Nós somos gentios. Nós somos mais amados ainda. Houve uma escolha por nós. Cristo nos escolheu, Deus nos escolheu.
Ele nos amou de tal maneira, Ele nos amou de tal forma, que Ele foi nos buscar onde nós estávamos. Nós somos amados, nós fomos escolhidos, nós fomos adotados. E isso somente se tem pela fé. E a primeira coisa que você precisa saber é quem você é em Cristo Jesus. Porque se você descobrir que você é filho, que você é livre, você vai conseguir entender tudo aquilo que eu falei. Você só precisa saber isso, que você é filho, que você é livre, que Ele te amou, que você é um gentil amado, que você é um gentil que o Senhor olhou, amou e deu tudo o que Ele tinha por você, antes mesmo de você fazer tudo aquilo que você fez e faz, porque Ele já sabia, e mesmo assim Ele deu o Filho dele por você, para te salvar. Muito antes de você cair e se machucar, Ele já te deu a cura. Muito antes de você ser totalmente morto no espírito, desligado no espírito, afastado de Cristo, Ele te deu a vida. Mas tudo isso você só consegue se você crer. Tudo isso você só consegue se você crer. Tudo isso você só consegue se você crer. Porque o justo viverá pela fé em Cristo Jesus. Só há um tipo de vida, só há uma forma de vida, que é a vida pela fé. Eu quero te dizer que você é curado.